Olá, voltamos novamente a nos reunir. Não estamos tendo culto presenciais, mas estamos reunidos como igreja, como o povo do Senhor, cada um na sua casa, no seu lar. E é com muita alegria que nós pedimos permissão de chegar à sua casa nesta noite para juntos, nós aqui, vocês daí, as pessoas que nos ouvem espalhadas pelo Brasil afora, prestarmos juntos um culto a Deus. Vamos começar louvando o nosso Deus? Em Cristo
Cristo Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
me ama. 2018, vamos tentar lembrar aqui quais foram os assuntos mais falados nesse país, pelas pessoas, por nós, em 2018. Vamos ver se a gente lembra. Copa do Mundo, todo mundo falou, né? Quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, tinha gente que já dizia, não aguento mais, né? Muito falado. Outro assunto, Lava Jato, prisão do ex-presidente Lula, não é? Muito, muito comentado. No meio do futebol, além da Copa do Mundo, tem uma turma de flamenguista que introduziu aí uma frasezinha, siga o líder, né? Daqui a pouco São Paulo passa na frente, eu quero ver se eles vão continuar dizendo siga o líder. A gente não aguenta mais flamenguista dizendo siga o líder, siga o líder, siga o líder, né? Calma, né? Como? Continue seguindo, né? São os assuntos que dominaram as redes sociais, a mídia, o rádio, a televisão. E agora, sem dúvida, o assunto que vai tomar de conta desse país são as eleições, né? Candidato, isso. Começam a surgir as notícias falsas e notícias verdadeiras, e as pessoas vão brigar, e daqui um dia fulano já não fala com fulano por causa de política. Eu espero que passe logo isso também. Mas eu sei que você conversa esses assuntos com sua esposa, seu esposo, seus filhos, no seu trabalho. Porém, tem uma relação de assuntos que deveriam fazer parte das nossas conversas diariamente. Esses assuntos são obrigatórios na vida do cristão, na vida do servo de Deus, serem conversados. Eles deveriam ser compartilhados nas redes sociais. Eles deveriam fazer parte dos nossos telefonemas. Eles deveriam, quando a gente está num restaurante, a gente conversar sobre essas coisas. Mas não conversamos. Esses 7 assuntos deveriam ser pregados nos púlpitos das igrejas todos os domingos. Mas não são. E eu queria rapidamente passar por estes assuntos. E lembre-se qual a última vez que você ouviu um sermão sobre esses assuntos. E depois me diga, pastor Joel, o assunto tal, o senhor está devendo. Me ajude, tá bom? Cobre do Denis, do Natan, dos pregadores aqui da igreja. Já ouviram uma palavra chamada arrebatamento? Fala de quê? Arrebatamento. Arrebatamento de quê? Da igreja do Senhor, não é? Fala de quê, meus irmãos? Arrebatamento. Fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Um dia, Jesus veio a esse mundo, uma promessa de Deus lá quando Adão e Eva pecaram. Jesus nasce da Virgem Maria, morre na cruz do Calvário, ressuscita e ele volta aos céus. E ele diz que voltaria para buscar o quê? A sua igreja. E pouco nós falamos sobre esse assunto. Uma das promessas que Jesus nos fez é que ele voltaria. E a Bíblia fala, Daniel, lá no Velho Testamento, fala dessa volta como vai ser de Cristo. Existem profecias sobre isso. O apóstolo Paulo descreve com detalhes essa volta. Ela fala que primeiro os que já morreram, que foram sepultados, eles o quê? Ressuscitarão e vão subir sem motorzinho, sem asa, não é? Só com a ordem de Cristo, e vão encontrar o Senhor nos ares. Fala que depois nós, se estivermos vivos nesse dia, também o quê? Subiremos e encontraremos com o Senhor lá nos ares. A Bíblia diz, não é, Pedro, que nós seremos o quê? Transformados
no abrir e fechar de olhos. É por isso que você vai subir. Nós receberemos o que a Bíblia chama de um corpo incorruptível, um corpo perfeito, sarado, aquele corpo que todo mundo sonha ter. Pronto. Se não conseguir, saiba que no dia do arrebatamento você vai ter esse corpo. Não é? Bonito, perfeito. Eu acho que é todo mundo com cara de 33 anos, a idade que Cristo ressuscitou, não é? Mas a gente fala pouco sobre isso. As músicas que nós ouvimos hoje falam da volta de Cristo? Você ligar o seu rádio na emissora evangélica, fala da volta de Cristo? Você ligar o seu rádio na emissora católica, fala da volta de Cristo? Não. Por quê? Porque é um assunto que não dá ibope. Quem está preocupado aqui de ir para o céu? Quem está preocupado aqui de deixar sua vida aqui, seu conforto, essa luta que você tem de conseguir as coisas? Agora que eu consegui meu apartamento, eu vou falar de volta de Cristo, eu vou curtir meu apartamento. Agora que eu passei no meu emprego, você vem me falar de volta de Cristo? Está doido, pastor? A gente está tão apegado com essa vida aqui, que não falamos sobre a volta de Cristo. Não esperamos isso. Não temos ansiedade pela volta do Senhor Jesus Cristo. Pergunto, você falou com seus filhos já sobre a volta do Senhor Jesus Cristo? Garanto que é um assunto que a gente não conversa. Jesus vai voltar. Senta aqui, menino, deixa eu te contar essa história. Não falamos. Eu já vi foi pai dizendo assim, pastor, eu não falo porque eu não quero assustar os meus filhos. Eles são pequenos demais. Não ensine o seu filho sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, não. Jesus disse que ele vai voltar como um ladrão. Não é isso? Outro dia a televisão estava mostrando essa semana 3 caras que entraram num condomínio fechado aqui em Teresina. Levaram choque, mas passaram as bicicletas por cima, e o pessoal lá dormindo, ninguém viu. No outro dia foi que sentiram falta das coisas, e estava lá as imagens, não é? Você precisa falar para as pessoas sobre a volta de Cristo, porque senão elas serão tomadas de surpresa. Luiz de Carvalho faleceu, era um dos nossos cantores mais antigos, depois Feliciano de Amaral faleceu, e Luizão cantava um hino. Lucas, bota esse hino na igreja, meu irmão. O rei está voltando. E a gente não canta mais isso. Porque a gente não quer ter contato com essa questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo assunto que deveria fazer parte das nossas conversas é sobre vida após a morte. É um tema que nós não gostamos. Não gostamos de falar sobre morte. Tem uma pastora, Ludmila, cantora, pastora, ela está com câncer. Essa semana ela estava num culto pregando e ela tirou o pano que ela usava na cabeça, ela não tem mais cabelo, ela está envelhecida, ela tem um câncer de pulmão e a situação está cada vez pior. E os comentários que tem lá embaixo das postagens delas é a seguinte: Deus vai lhe dar vitória, você vai sair dessa, e isso, e aquilo, e a mulher se acabando e o povo dizendo que ela vai o quê? Viver. Porque nós não gostamos de falar sobre morte. Sabe por que não gostamos de falar sobre morte? Porque não falamos sobre o que acontece depois da morte. Se falássemos abertamente sobre o que acontece depois da morte, nós não teríamos medo da morte. E nós teríamos mais facilidade de lidar com a questão da morte. Morte é o fim? Morte é o fim? Acabou tudo? Não. Morte não é o fim. Na vida do servo de Deus,
Terminou uma etapa aqui na terra e começa outra no céu. Vida após a morte, para o servo de Deus, é uma premiação. Recebe o quê? A coroa da vida. Morte na vida do servo de Deus é fim de sofrimento. Às vezes a gente está lá com o ente querido da gente, na pior, já não fala, só sofrimento, sofrimento, é a gente agarrado, Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Meu irmão Jaime, muito mal, outro dia lá em São Luís, ele disse, rapaz, eu sei para onde eu vou, deixa com Deus isso aí, desapega, né? Mas é isso mesmo. Porque é fim de sofrimento, dessa vida de limitação, dessa doença, desse câncer que corrói a pessoa. E ele começa uma nova etapa lá no céu com Deus. Com uma diferença. Eu gosto sempre de dizer isso. Não tem conta para pagar, não tem aluguel, não tem insegurança. Não tem nada, não tem violência, uma vida totalmente de felicidade com Deus. E alguns nos antecedem, Paulo usa essa expressão, né, Zélia? Nos antecedem, que nós também estamos a caminho disso. Então, quando pensarmos em morte, dói pela tristeza, da separação física, da gente não estar mais vendo, mas é uma questão de dias, é uma questão de tempo. Quando a professora Nessi, irmã da dona Alcinita, morreu, acho que ela morreu em novembro, foi isso, né, Aurino? Novembro. O esposo dela, reverendo Silas, já velhinho, ele falou que queria ir para lá, queria ir para o céu. Eu falei, Nessi, não quero ficar aqui mais não. E agora, menos de um mês, o Senhor chamou. Você acha que o reverendo estava triste? Ele desejou ir para o céu, porque ele disse que essa vida aqui não fazia mais sentido para ele. Como é que fica a família? A família tem consciência, aquelas meninas pequenas na igreja presbiteriana cresceram ouvindo o reverendo Silas dizer que um dia morreria e teria a felicidade de estar com o Senhor Jesus Cristo. É inquestionável isso, meus irmãos. Precisamos aprender a lidar com esse tema e falar sobre esse tema. Nós evitamos, parece que temos medo, não nos preparamos, porque precisamos ler mais a Bíblia sobre o que ela diz sobre vida após a morte. Estou falando só do lado bom. Não vou falar aqui do inferno, não. Porque nós somos salvos, remidos, lavados no sangue de Cristo, para termos vida eterna. Por isso vou falar só de vida eterna. Então, sobre volta do Senhor Jesus Cristo, qual é o segundo tema? Vida após a morte. Mas tem um texto da Bíblia que eu acho que nós deveríamos falar sempre dele. Lembra a história do filho pródigo? Um pai que tinha quantos filhos? 2. Um dia o mais moço disse, pai, me dá minha herança aí, me dá o dinheiro que eu vou vazar dessa casa. Estou cheio, aqui é um saco que eu não tenho liberdade, não sei o que, vou embora. Se mandou para os States, sonho da garotada, né? Lá começou a viver uma vida desregrada, muitos amigos, muita festa, muito isso, muito aquilo, acabou o dinheiro. Não é isso que a Bíblia diz? Liso, quebrado, sem amigos, que os amigos só enquanto durou o dinheiro. Ele arruma um emprego de cuidador de porcos. Pede o dono dos porcos para comer a comida dos porcos. O cara disse, o quê? Comida dos meus porcos é para os porcos engordarem, eu ganhar dinheiro, não é para alimentar você não, rapaz, você está louco?
Nem isso ele tinha. Aí ele lembrou da casa do pai dele, onde ele tinha tudo. E ele se ajoelha e diz assim: eu vou para casa, eu vou dizer para o papai: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata pelo menos como um dos teus empregados. E ele volta para casa. Quando chega perto de casa, o pai está na porta, vê, vai, corre, abraça, perdoa, manda matar, dá banho nele, bota uma roupa nova, calçado novo, põe o anel da família, manda matar um bezerro, faz uma grande festa, porque esse meu filho estava perdido e foi o quê? Achado. E o irmão mais velho disse: eu sempre te servi, o senhor nunca matou nem um cabritinho para mim, não é? Começa o ciúme. E o pai: meu filho, seu irmão estava perdido, foi achado, vamos nos alegrar. Esse texto, meus irmãos, nos ensina muitas coisas. Primeiro, ensina a nossa condição com Deus. Quem é o filho pródigo? Quem é? Eu, você. Dá as costas para Deus. Precisamos ajoelhar. Sempre está pedindo perdão ao Pai. E Ele nos recebe. E o bezerro cevado que Ele matou foi o próprio filho dele, para que recebêssemos a remissão dos nossos pecados. Não é? Irmão mais velho tem um monte que fica dizendo: aquilo é crente que nada, né? Já peguei ele fazendo isso, fazendo aquilo. Sempre tem um irmão mais velho. Então fala da nossa condição com Deus. Mas esse texto também ele deve ser lembrado porque ele fala do relacionamento pai e filho, não fala? Tem filho que é amiguinho do pai, né? Tem pai que é amiguinho do filho, né? Tem filho que deseja ver o pai pelas costas. Tem irmão que não gosta de irmão, né? Mostra que a casa do pai ainda é o melhor lugar, que o caba pode aprontar tudo, mas sempre vai ter um pai de braços abertos para recebê-lo. Esse texto, meus irmãos, nos ensina o que é o amor de Deus por nós. Mas ele também ensina o que é o amor de um pai pelo filho, o cuidado de um pai pelo filho. O pai não está preocupado quanto vai gastar com o filho. O pai quer ter comunhão com o seu filho. Então é um texto que nós precisamos estar sempre conversando. Deveria fazer parte das nossas conversas. Silvia, tem que saber de comer teu filho. Ele está certinho disso. Estava aqui, maior detalhe da história aqui baixinho contando para mim. É assim mesmo. É um texto que nós precisamos compartilhar, meus irmãos, porque ilustra o amor de Deus por nós. Mais um assunto. Pecado. Pastor, falar de pecado, o que é que eu vou fazer no domingo à noite para o senhor me chamar de pecador? Não sou eu que lhe chamo de pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que só tem uma pessoa que passou aqui por esse planeta chamada Terra que não pecou. Quem foi? Jesus Cristo, o justo, o único que não pecou. Salmista diz que em pecado nós somos o quê? Concebidos. Pecado é uma coisa que está impregnada na gente, parece açúcar no meu sangue. Sou diabético, né? Sempre tem açúcar. Então, sempre tem pecado. E nós precisamos lembrar, Cristo só veio dos céus e passou aqui entre nós 33 anos, morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E foi o sangue dele, o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de quê? De todo o pecado. E isso precisa ser dito. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: fulano é uma pessoa tão boa, tão caridosa, fez tanta coisa boa. Com certeza Deus tem um lugarzinho reservado para ela. Tem não. A única forma da gente ter um lugarzinho reservado no céu não é um lugarzinho não. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, uma casa. A única forma da gente ter esse lugar lá no céu é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maria não nos dá esse lugar. Goste de Maria, Maria é 10, é mãe do Senhor.
uma senhora honrada, respeitada, não dá. O apóstolo Paulo, São Paulo também não dá. São Pedro também não dá. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é? Jesus. Não são as nossas obras. Não são as esmolas que eu dou, as coisas boas que eu faço, as pessoas que eu ajudo. Isso não vai resolver meu problema de pecado. Para haver remissão de pecado, é necessário o derramamento de sangue. E o sangue que foi derramado foi o de Cristo. É por isso que o padre diz lá na missa, e a Bíblia diz isso também: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo sabe disso. Então nós temos que falar de pecado, sim. Há coisas que a gente faz que Deus detesta, que Deus abomina. Qualquer coisa que se coloque entre Deus e eu, é pecado. E isso precisa ser dito. Às vezes a gente vai para as cerimônias religiosas e as pessoas começam a dizer: está aí um cara que merece estar no céu, no lugar certo, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez aquilo. Não é assim. Está aí um cara que um dia confessou a Cristo como Salvador e Senhor, e foi lavado e remido no sangue de Cristo. Ah, sim, esse está no céu. Então temos que falar de pecado. Pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Temos que falar de pecado. E não adianta mudar o nome do pecado. Pode botar o nome mais bonito que você quiser. Pecado é pecado. Outro assunto. Já foram quantos, irmãos? 4, né? O quinto assunto. Falar de falso profeta. Isso aí a gente ouve muito. É o Edir que fala do Valdomiro, é o Valdomiro que fala do Caio Fábio, é o Caio Fábio que fala de todo mundo. Rapaz, é uma confusão. É padre que fala de pastor, é pastor que fala de padre. Meu Deus do céu, que confusão. E eu queria dizer sobre esse tema uma coisa para você. Jesus está lá nos evangelhos. As pessoas chegam para Jesus e dizem assim: Senhor Jesus, em teu nome nós não expulsamos o quê? Demônios. Em teu nome nós não curamos pessoas. Em teu nome nós não fizemos isso. Em teu nome nós não fizemos aquilo. E Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer assim: eu não conheço vocês. Embora cure em nome de Jesus, embora profetize em nome do Senhor Jesus Cristo, e embora haja em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus diz que não os conhece. Triste isso. Nem todo mundo que fala no nome do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. Há pessoas que falam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas são interessadas em dinheiro. Vendem a fé, comercializam a fé, enriquecem em nome da fé. E essas pessoas, Jesus diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O ministério dessas pessoas, por mais popular que seja, por mais gente que atraia, por mais canais de televisão que transmitam, a Bíblia os chama de iniquidade. Então existem os falsos profetas. E essa mensagem deve ser dita. Separem. Veja se há coerência. Veja como eles vivem. São corretos com suas igrejas, são honestos com suas igrejas, são transparentes com dinheiro. A Bíblia diz que esse tipo de profeta atrairá muitas e muitas pessoas e elas serão enganadas.
Como é que eu sei que um cara é de Deus mesmo? Leia a Bíblia e olha o que ele está dizendo, se confere com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo simples. Onde é que está na Bíblia que eu vou chegar para uma pessoa que está com síndrome do pânico, tomando Rivotril, e eu vou dizer, Jesus está dizendo, larga esse remédio, você vai chegar em casa hoje, vai jogar esse remédio fora, uma pessoa com depressão, você não vai mais usar esse remédio, porque o teu milagre está acontecendo. A Bíblia diz isso, meus irmãos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os doentes precisam de quê? De médico. Médico não é contrário à fé. Dentista não é contrário à fé. Era muito fácil. Eu dizer, não, o Alexandre, não vai lá não, eu resolvo já aqui. Em nome de Jesus, passa o dinheiro para cá, teu dente está curado. É assim que funciona? Engraçado que com dentista não funciona. Mas com os remédios de depressão, com pessoas que estão abaladas emocionalmente, facilmente são presas na mão dessas pessoas. Pessoa que está passando por um luto, perdeu um ente querido, como são enganadas nessa hora. Então você precisa conhecer a Bíblia, para saber se o que aquela pessoa está dizendo está onde? Na Bíblia. Se tiver, amém. Se não tiver, lembrando que quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, o diabo disse assim, eu vou abrir a minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia. Lá no livro de São Diabo, capítulo 5, versículo 7, foi assim que ele disse? Ele cita Salmos. O próprio diabo usa o quê? A palavra de Deus. Então fique ligado nos falsos profetas. É bom que você alerte os seus filhos. Você sabe qual foi o último cara que marcou a volta de Cristo? Sabe? Você sabe de um que já marcou a volta de Cristo 14 vezes, ele criou a igreja dele, ele já marcou a volta de Cristo 14 vezes, ele já morreu e Cristo não voltou? Ensine isso para os seus filhos. Converse com as pessoas sobre isso, que existem falsos profetas. Mais um tema é uma questão chamada santidade. É o penúltimo. O que é santidade, meus irmãos? O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que todo mundo se curva diante dela, né? É isso? Não. Pessoa santa é uma pessoa que tem uma vida correta. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não é envolvido com coisa errada, com confusão, com mentira, com sonegação, com lava-jato, com isso, com aquilo. Santidade é você ter uma vida semelhante à vida de Cristo. Paulo diz assim, sede o quê? Santo, como eu sou santo. Imite a Cristo. Imite a Cristo. Ser santo é você ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não sou Cristo para ser santo. Você é discípulo de Cristo. Você é imitador de Cristo. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, quem é injusto, faça mais injustiça. Quem está sujo, suje mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, seja santificado mais ainda. Nós somos chamados a termos uma vida separada do pecado. Não que nós não pecamos, mas o pecado é um acidente na nossa vida. E nós somos chamados a ter uma vida de santidade. Agora, para terminar, vamos lembrar o primeiro?
Volta de Cristo, arrebatamento. Conversou sobre isso essa semana que passou? Quero fazer um teste. Alguém falou sobre volta de Cristo nessa semana? Falou? Falou, Luil? Que bênção, 3 irmãos. Segundo, vida após a morte. Conversou sobre vida após a morte? Campelo, Cid, que bom, Cássio. É muito fraca ainda. Como é que a gente vai confortar as pessoas se a gente não falar de vida após a morte, gente? Terceiro, filho pródigo. Quarto, quê? Pecado. Quinto, falsos profetas. Sexto, santidade. Está faltando um. Sabe o que é que está faltando? A nova vida em Cristo. Essa história de imitar a Cristo. Paulo, ele diz umas coisas interessantes. Aquele que roubava mais já não rouba. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que era o rei do pedaço, agora só namora uma moça de cada vez, né? Pode ter várias, mas uma é de cada vez. São os novos valores que Cristo pede que vivamos. É interessante como muitas pessoas dizem que são de Cristo, mas nada mudou na vida deles. E eu já contei e quero terminar contando de novo a entrevista do Maguila. Lembra do Maguila, o pugilista? Uma Bíblia enorme, 3 dessa aqui. Aí perguntaram, Maguila, tu agora é crente, evangélico? Sou. E a Bíblia aqui. Maguila, e o que é que mudou na tua vida depois que tu se converteu, que tu virou evangélico? Ele disse, nada, eu continuo fazendo saliência do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito. Isso não é nova vida em Cristo. O cristão, meus irmãos, ele é uma pessoa diferente. O cristão é uma pessoa respeitada. Antigamente, quando alguém dizia assim, eu sou crente, fulano é crente. Tome respeito. Dizem que Getúlio Vargas foi a uma prisão, então o presidente do país, e uma pessoa lá da prisão gritou para ele, presidente, me tire daqui, eu sou um crente, eu sou um protestante. E ele teria chegado até a grade e disse, se você fosse um crente, um protestante, você não estaria aqui. Tal era o conceito que se tinha de crente. Hoje, quando diz assim, fulano é crente, sai de perto. Aí tem enrolada, não é? Lá vem confusão. Antigamente as empresas procuravam um crente para dar emprego. Hoje, quando diz assim, é evangélico, não, evangélico não. Por que isso? Porque precisamos viver a nova vida em Cristo. Fazer diferença com o nosso testemunho. Esses 7 temas. E eu queria desafiar os irmãos que conversassem sobre esses temas, não só no grupo da igreja, mas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, aonde você estiver. Porque se você falar sobre esses temas, você está comunicando o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Mestre Lucas. Ó Pai, eu
queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Aleluia, 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 Autor da minha fé. Aleluia, aleluia, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da Para você que está enfermo, eu desejo que Deus te cure, Deus te restaure, devolva a tua saúde. Para você que está sem pão, desejo que Deus traga o alimento para sua casa, para sua família. Para você que está triste, abatido,
Eu desejo que Deus te dê um bom ânimo. Para você que vai trabalhar em hospital, em segurança, em banco, eu desejo que Deus te guarde. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada na presença de Deus e que tenhamos boas notícias no decorrer dessa semana. Receba o abraço carinhoso da Igreja Batista do Jockey. Boa semana!